De soltar o som. Bom, nós estamos aqui numa praça, então não é fácil, mas eu odeio dar explicações, então eu quero postar o vídeo, né? Você vai ver aí todo o nosso contratempo. Uma hora eu vou abandonar meu emprego, eu vou ficar só por conta, né? Então, e refrisando assim que eu estou com meu amigo aqui, meu brother Cláudio, meu câmera, né? Um sócio que eu encontrei, uma parceria para tá mandando um vídeo. Nós estamos na Lapa, uma área pública. Pode mostrar um pouco do nosso amigo pulando corda. Nós estamos chegou um ângulo dele ali mesmo, aberta, né? E como eu disse pro meu sócio, pro meu brother, né, meu parceiro de filmagem, se a gente não toma cuidado, o serviço fica muito custoso pra gente e quer nos desanimar de maneira alguma. Eu prefiro mandar então improvisado, com um público que não exija muito, né? E eu possa então mandar dessa forma o vídeo, porque senão, né, vencer todo o contratempo para mandar um trabalho perfeito, nos sacrificaríamos muito e teríamos pouco resultado. E eu falei, não, vamos sim mandando vídeo, porque eu sou um grande incentivador, né, de gravações. Eu falo com os amigos para criar um canal de pôr no ar, né? Depois vocês vão percebendo, fale alto, Fábio, vocês vão percebendo que isso é importante, que a gente não pode moscar. Moscar é o quê? Você consegue criar aquele edição de vídeo explicando, definindo algumas palavras para o pessoal. Não pode dar mole em oportunidades. Ele está estilando, você tem muitas oportunidades, né? E você tem que ter sua ambição mesmo no seu país. Se você não tiver percepção, as oportunidades elas ficam para outros e você sendo passado para trás. Então, tem oportunidades na vida, agarre, acorde quando você acordar mais cedo, melhor, no sentido político, eleitoral, né? Que mais? Estudantil, né? Digital, aí online. Eu gostaria muito que vocês estivessem entendendo o que eu estou falando, né? Não moscar na vida, as oportunidades que você tem que agarrar. Existem oportunidades, não é fácil, não está para moles, né? Por exemplo, representar legislativamente, que é o que, né? Se candidatar ao parlamento, que é o que? Ao eletivo do legislativo, vereador. Participe sim com responsabilidade, vá nas audiências, daqui a pouco você está cantando. Isso é aproveitar a oportunidade na área então eleitoral. Você deve abrir cabeça e participar. Nós estamos tendo um processo aí contra Bolsonaro, né? Daqueles que não estão admitindo, que gostam de ser donos do sistema, né? No nosso Brasil tem muito vício, mas não intimide, como está lá no logo, né? Do C&A, use e abuse, assim no nosso Brasil. Então, escola tem oportunidades para você ser um advogado, ser um médico, e tem aqueles que pode não admitir. Um negro, por exemplo, ser um médico, vai querer te arrebentar as pernas e você ficar na mesmice. Então você tem que driblar isso daí, não tá fácil as oportunidades. Então você possa perceber também as oportunidades que se tem na internet. Você pode ter um canal no ar e tem muito que você pode tirar vantagem, então que seja perceptivo nisso. E eu gostaria de considerar uma coisa importante no vídeo. Tem pessoas nos assistindo. Depois o meu amigo fala eles aí. Como meu amigo disse, nós estamos com pouca memória, nós estamos com recurso, um aparelho limitado e ele não consegue gravar meia hora, pode cair. Minha ideia era ter um estúdio, né? E então a gente poder desenvolver até umas aulas, como a gente estava discutindo, negociando, né? Espero que a gente avance isso daí. Então, tinha duas coisas que eu queria considerar. Vamos ver aqui. É bem rápido, né? Essa questão aqui. Eu não preciso dar um flagra nos meus papéis que estão avançados. Então, eu fico considerando. Eu estava dizendo sobre algumas
o que você enfrenta, né? Para estar na Câmara, você enfrenta um sentimento orgulhoso, Fábio? Eu queria responder essa pergunta. Eu acho muito interessante responder e mandar um abraço aí, né, pessoal? Aí, igual eu tô falando com o meu brother, a gente está começando um trabalho, mas eu, desde 2010, já, né, estou no ar, já mandando material, Face, YouTube, né? Desanimado, né? Essas coisas tudo dá as pessoas, as pessoas têm um problema sério com compromissos, né? Tá, vou responder essa pergunta, mas eu queria considerar ainda, assim, que o brasileiro ele está acostumado a trabalhar sob chicote, né? Ele nunca tem uma genialidade assim, vou fazer uma parceria ali, uma sociedade, numa visão que eu estou tendo, numa oportunidade. Isso é muito dos americanos, né? Não sei porque eles tiveram essa vantagem, né? As pessoas dizem que eu cito muito alguns americanos, outro estava citando, né, do despertar que eles tiveram ainda no início, para algumas questões importantes. Então, ia considerando antes de responder a pergunta, como eu disse, né, a gente vai estar mandando um vídeo assim improvisado, que é a ideia de um trabalho, não um trabalho em si, né, uma área que pode ser interrompida, né, obrigado aí por poder ficar um pouco à vontade e entender isso, né, nós estamos numa área bem, de improviso, gravando um vídeo, às vezes eu nunca deixo de dar salve, não quero dar explicação, quero estar nesse compromisso. E nós estamos então, voltando ao assunto e respondendo uma, para depois, no outro parênteses que eu abri, sobre, às vezes, trabalhar, então, assim, de obrigação de que outras pessoas, mas não de uma iniciativa própria. Isso é estar realmente vivo, quando você tem uma iniciativa própria, uma percepção, e não morto, né, de trabalhar só sob chicote. E é um novo contexto onde você pode ir muito mais longe, se você conseguir começar a perceber isso e girar a sua vida dessa forma. Tomara que você pode, isso aumenta a nossa genialidade, a nossa potencialidade, nós podemos ir muito mais longe. Você pode ter uma iniciativa de uma empresa, e, desculpe-me, né? Nós almoçamos, de ir mais longe então na sua iniciativa. Isso é algo tão inovador no Brasil, a gente tem dificuldade de compreender isso, sobre ter iniciativas, qualquer que seja, não precisa que te obrigue, que te coloque chicote, mas desenvolva a sua criatividade. Então, por final, a gente desenvolve mais esse tema que eu estava considerando e respondendo sobre, ontem eu estava escrevendo se eu sinto desânimo ou se eu me sinto muito preparado. Nenhum nem outro. Nem o desânimo, né? Não conheço o desânimo não, só o compromisso. Não, ele pode vir, assim como o medo, como a preguiça, as ondas, mas você não pode deixá-las te determinar, né? Se abater ou mesmo influenciar, né? Hoje eu estava conversando com um amigo na internet, respondendo, e ele dizendo então que a Bíblia é mentira, ele negando. E eu disse, não, a questão não é que você não crê na Bíblia, que você não tem fé para ela, né? Porque uma inteligência, uma responsabilidade, assim como ir trabalhar. Você pode ser intimidado, quer dizer, não é de acreditar ou não acreditar, é se determinar mais pelo medo, pela timidez e outras forças que te acorrentam, então, para você ir por esse caminho. Então, nem o desânimo e nem o me sentir preparado. Não me sinto, não é com esse... mas é inspirado mesmo que eu venho ao ar, né? E não desse orgulho de maneira alguma, nunca é a base do meu trabalho. Eu conheço o Salvador, que flui em mim, e eu comunico assim como ele me faz bem, eu anuncio esse nome. É assim que nós trabalhamos, né? Eu ia falando que vai ser o título desse vídeo, eu vou só introduzir o assunto e deve que ele já vai fechar, né? Porque ele vai interromper o vídeo antes de eu acabar de falar, que eu escrevia mesmo? Tá aqui. Desculpa, bem aqui. Tá aqui. Bem aqui. Porque se eu não acho, na verdade, eu tenho ele em mente. Então, e vou citar exatamente o tema, mas eu gostaria de ter o título.
Então, o título não achei, mas o tema é um tema muito importante que eu estive conversando com alguns amigos e com meu brother, né, com quem eu gravo, nós estivemos considerando esse tema. Eu estive apresentando, ele me trouxe alguns questionamentos e eu apresentei para ele a minha ideia, assim, de como as coisas estão difíceis na cidade e como que a gente não percebeu essa necessidade de uma iniciativa mais inteligente, né? A cidade, eu tenho conversado com alguns amigos, esse tema é um pouco mais extenso, então eu vou apenas introduzir e o vídeo deve terminar, mesmo eu não tenho acabado de falar. Preciso mais paciência para me apresentar, né? Meu amigo está me dando o sinal. Então, assim, nós temos... Acabou quando acabar, mas é tranquilo mesmo. Eu devo ser cortado, então, antes de acabar o assunto. E é importante entender, esse tema é um tema assim, não tão aberto, um pouco mais fechado, mas eu vou estar considerando. E eu estive conversando com alguns amigos, alguns até ricos, ou não sei o que é rico também, é bem subjetivo isso, é relativo, né? Ter um carro de 100 mil apenas e uma casa um pouco mais estável, né? Não milionário. Mas ele, uma esperança de resolver algumas coisas, mas nada se resolve, né? As coisas estão assim, bem fechadas e eu, graças a Deus, tenho a visão. As pessoas, elas não têm a visão. É como, tipo, você no interior e procurar um emprego na cidade. Eu consigo escanear rapidamente e falar onde está o emprego, se tem. É como procurar no paleiro, ou não exatamente esse exemplo, mas se tem lá, eu consigo te dizer se é inútil a sua procura. Eu tenho essa visão. A pessoa não ganha isso, está na esperança de encontrar um emprego, fala que vai resolver e no final do ano vai estar de carro, mas a gente sabe se ele vai encontrar ou se ele não vai naquele local uma melhor. E assim, como as coisas estão muito saturadas, digamos que 1000 vagas para 100 mil pessoas, então ele vai conseguir uma vaga para alguns meses. Graças a Deus eu estou tendo um pouco de espaço para trabalhar, né? O pessoal está compreendendo e dando espaço, não sei se o pessoal ia chegar zoando. Então, eu, graças a Deus, já percebo isso, eu tenho uma visão, e mesmo assim as pessoas às vezes elas ainda cegas ou teimosas, né? Naquilo que não tem a oportunidade, ele ainda quer tentar. E assim, quando a cidade já tem, isso é uma percepção, né, que eu estou passando, né, um ponto de vista, né, se a pessoa conseguir ver, quando uma cidade já está bem saturada, né, milhares não arruma local nem para morar, nem emprego, né, aquela fila do Bom Prato lá, enorme, eu devo ser cortado, ele está me vendo a qualquer momento, tudo bem. Pode só ser cortado, eu até ia ainda abrir, né? Mas como eu disse que hoje as coisas são difíceis, quem sabe se alinha, né? Mas é bom mostrar a proposta e não o trabalho em si. Então vem mais uma pessoa na grande esperança de conseguir alguma coisa, mas não tem. E é interessante que a gente perceba isso, é interessante que a gente não seja individualista, né? Normalmente a gente age estupidamente assim quando nós